primeiro, obrigado pelo convite, Max. Foi um prazer estar batendo esse papo com vocês. Como dica assim para as startups, estejam próximas das grandes corpos. A startup, muito mais do que essa imagem, né? Talvez mais para o pessoal que está começando com startups, tem muito essa imagem de que precisa muito olhar para investimento. Olhe para o cliente, olhe para os clientes, procurem grandes corporações que elas vão ajudar muito nessa fase inicial. Vai ajudar a ganhar experiência, vai ajudar a descobrir o caminho, muitas vezes validar o produto, né? Ajudar nesse caminho de validação. Traz essa bagagem toda que o Bruno já compartilhou com a gente, que é super importante também. Então, assim, e as grandes corporações, elas estão sedentas por inovação, né? Então, é um casamento perfeito. Então, eu diria assim, gaste menos tempo correndo atrás de investimento e mais tempo correndo atrás de clientes, grandes parceiros nessas fases iniciais. Assim. Acho que seria essa a minha dica aí para as startups. Legal. Olha, Max, eu acho que olhando para os casos que dão mais certo e para os outros casos, a gente tem alguns aprendizados aí. O primeiro deles é o seguinte: todo mundo tem que ter muito claro qual é a dor que está sendo tratada ali. Por mais que a gente agora conversando isso pareça uma coisa trivial, na verdade não é. Quando a gente pega, por exemplo, o caso que a gente está aqui discutindo de Adera, marca líder da categoria onde ela está, parte de um portfólio gigante, de um conglomerado que tem o peso que a Hypera Pharma tem, a gente discutir como é que vai criar esse diálogo com o consumidor no grau de detalhe que a gente garanta que não vai desrespeitar nenhuma norma, nenhuma diretriz da corporação, sem, por outro lado, subverter a essência do que a startup faz, porque, afinal de contas, é nisso que a corporação está interessada. Num tempo tão curto quanto esse tempo da metodologia do piloto, é um super desafio. Então, a gente dedicou um esforço muito grande, e eu acho que isso foi de parte a parte, para tornar clara uma visão sobre a dor do negócio. Qual era a dor que estava sendo tratada ali? Então, acho que esse é um primeiro objetivo que todo mundo tem que ter em mente. Uma segunda coisa que ajuda muito a fazer os processos andarem e os projetos darem certo é sintonia entre os times. A gente aqui com a Hypera Pharma, não só com o Edgar e o seu time, e o Fábio e o seu time, que eram de fato os times que estavam mais próximos da gente no dia a dia, mas a gente encontrou uma receptividade muito bacana dos times científico, regulatório, TI, uma compreensão ali das nossas limitações como startup. O Fábio comentava das questões de como é que, por exemplo, a Hypera Pharma está acostumada a comprar soluções de tecnologia e ela simplesmente manda uma lista de especificação e o fornecedor que corre atrás. E a startup não consegue muito fazer isso, e por mais que as coisas tenham sido bem costuradas lá no começo, teve mais de um momento em que a gente precisou contar com a flexibilidade dos times de TI, security, infra, da Hypera Pharma, e a gente teve essa flexibilidade. Então, acho que isso nasceu de uma sintonia muito grande da startup com a corporação e das diferentes áreas envolvidas na corporação também. E acho que o Edgar apontou um outro aspecto também de muito valor, que é o acompanhamento frequente e detalhado. 3 meses passa muito rápido. Se você não se fala toda semana, você perde visibilidade do que está acontecendo. Você fica para trás no projeto. Então, a disponibilidade que o Edgar e o time dele tiveram também foi fundamental para a gente tomar as decisões no tempo certo, fazer os ajustes de rota, e eu acho que, em última análise, foi isso que fez o projeto acontecer.
Legal, obrigado aí, Roberta. Eu acho que dentro da filosofia de trabalho que a gente tem na Delphos, a gente, principalmente no nosso segmento, né? A gente está lidando com é um segmento B2B, empresas de grande porte que têm uma relevância operacional muito grande, um foco muito grande na operação e na execução da operação. E a gente sabe que, inevitavelmente, a prioridade de algum projeto de inovação, o cara tem a rotina dele que funciona, a operação está rodando, traz resultado, e em algum momento ele decidiu abrir uma oportunidade, uma janela para dar um salto, né? Um salto de eficiência operacional, um salto de melhoria. Só que quando a gente entra na rotina do dia a dia, é inevitável que vai ocorrer problema operacional, você não vai conseguir falar com o sponsor ou com o stakeholder dentro da empresa que você tenha que evoluir. E aí tem muito esse papel aí que você mencionou e que o Cristiano pontuou. Então, quando a empresa tem essa mentalidade, né, que a gente está no mesmo time e a gente começa a entrar dentro do ecossistema, para fazer essa a relação, assumir responsabilidade. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, operacionalmente, ela já está com uma carga muito grande de trabalho e aí tem que destravar alguns processos, seja da parte de faturamento ou da parte de TI. Então, a gente sempre teve um mindset de facilitar ao máximo esses pequenos trabalhos. Então, quer falar com a TI? Cara, me passa quem é o contato de lá, me introduz uma vez e eu posso fazer o contato direto com ele, pede a permissão e depois tenta aliviar esse fluxo, até porque muitas vezes, né, a pessoa que está lidando com o desafio, ele conhece muito bem do ativo, do problema que a gente está lidando. Mas aí quando você começa a falar de banco de dados, processo de aquisição, VPN, pô, ele pode até passar a mensagem, ele pode até fazer um e-mail, só que aí o cara lá também devolve com outra resposta. Então, você facilitar esse meio de campo, né, e tentar ter um trabalho que você consiga bypassar isso e ser um agente aí para facilitar, eu acho que é muito importante. E isso é um pouco da filosofia que a gente emprega aqui dentro da empresa. Então, sempre quando possível, em todas as áreas, né, que a gente atua, a gente procura facilitar. É engraçado, tinha até um cliente que a gente teve que o pessoal do operacional, quando ele tinha alguma dúvida técnica ele de dados ou de infraestrutura de TI, ele achava mais fácil perguntar para a gente do que ir para a TI. Mas é um pouco, eu acho que esse é o segredo para você engajar com uma grande empresa. Se você não facilitar a dinâmica de trabalho, o seu projeto ele não vai ser prioridade do dia a dia, porque o cara está tocando a operação dele, tem que entregar o resultado, tem as metas dele interna, tem os gestores dele, a alta diretoria, que estão cobrando alguns pontos específicos. Então, se você não facilitar a vida, realmente a chance de ter um relacionamento duradouro é difícil. Creo que lo primero y más importante es escuchar, ¿no? Escuchar las necesidades que tiene tu cliente. Y después de escuchar, intentar comprender que esas necesidades van a poder ser satisfechas de una manera adecuada. Muchas veces los emprendedores tenemos esa necesidad de convencer, estamos tan enamorados de lo propio que tenemos esa necesidad de convencer a todos de que lo nuestro es la solución, sin importar si verdaderamente es lo que necesita el otro. Y además, creyendo que el producto que tenemos es el mejor. Esa sería mi primera recomendación. La segunda recomendación, o la tercera, perdón, sería armar
internamente un equipo de cómo vamos a satisfacer esa atención y disponer del tiempo necesario y los recursos necesarios para poder nivelar las expectativas y cumplir las expectativas que fueron propuestas en este programa. Es un programa muy fácil de llevar adelante también, el propuesto en el agroexponencial. La metodología era muy clara, estaba muy bien coachada. Del lado de SLC se facilitó mucho con el nivel de los profesionales que estaban involucrados. Entonces, creo que eso también facilita el proceso, ¿no? Ahora, yendo un poquito más allá, Max, Brasil es un mercado muy diferente al de la Argentina o de cualquier otra región en el mundo inclusive. Y en mi experiencia tiene desafíos adicionales a los que tienen mercados como los Estados Unidos, o que también pueden ser grandes en tamaño, pero las dificultades que puedan tener en materia impositiva, en materia de reglamentaciones individuales, merecen un buceo profundo sobre eso también, ¿no? Para verdaderamente entender si estás en condiciones de continuar o no satisfaciendo de nuevo la necesidad de tu cliente.